Você já deve estar ficando craque em reações químicas, não é mesmo? Você já viu, por exemplo, que essas reações possuem velocidades diferentes. Hoje nós vamos conhecer os fatores que podem alterar a velocidade de uma reação. Muitas delas ocorrem lentamente, mas é possível se conseguir um andamento bem mais rápido, fazendo uso de substâncias que não são consumidas na reação química. Tais substâncias, que modificam a velocidade da reação e não são consumidas, são chamadas catalisadores. Quer um exemplo? A massa plástica usada em funilaria. Ela endurece muito lentamente. O funileiro adiciona então um líquido catalisador para poder acelerar a reação da massa plástica. Olá, amiguinho. Olha você aí, olha nós aqui outra vez, né? Para falar sobre o quê? Vamos ver se você lembra, vamos ver se você está ligado aqui no nosso curso de Química, hein? Exatamente. Nós falamos na aula passada sobre cinética química, estudo da velocidade das reações. Então, eu contei para você que nem todas as reações ocorrem no mesmo tempo. Algumas são rápidas, como, por exemplo, quando você coloca um sonrisal na água, começa a fazer bolinha. Outras são muito lentas, você põe um prego na umidade, demora muito para formar a ferrugem. Mas você deve ter se perguntado, Manuel, será que dá para a gente interferir na velocidade das reações? Será que dá para a gente fazer uma reação rápida, ficar mais brandinha, ou uma reação lentinha, ficar mais rápida? É claro que dá. São os fatores que influenciam na velocidade das reações que nós hoje, com muita alegria e entusiasmo, vamos mostrar para vocês. O primeiro fator, cara, é o quê? Superfície de contato. Superfície de contato. Você já pensou? Você está fazendo um churrasquinho, vai assar uma carninha aí, sossegadão. Você usa pedaços grandes de carvão ou você usa pedaços pequenos de carvão? Você vai dizer, Manuel, depende do meu interesse. Se eu quiser assar uma carne durante muito tempo, deixar lá assando devagarzinho, tranquilo, então eu ponho um pedaço grandão de carvão, porque demora mais para queimar. Se eu quero assar rapidinho, se eu quero o fogo mais intenso, então eu corto os pedacinhos pequenininhos que queima mais rápido. Então o carvão em pedaços grandes queima devagar, o carvão em pedaços pequenos queima, o carvão em pedaços grandes demora para queimar, né? Porque é um pedaço grande. Em pedaço pequenininho vai mais rápido. Por quê? Porque quando você pulveriza, quando você corta em pedacinhos, o que acontece? Você aumenta a superfície de contato. Vamos ver o nosso visual para ver como é que você pode enxergar isso na química? Olha lá. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Quanto mais área de contato eu tiver entre os reagentes, mais fácil vai ser da reação acontecer. Os sólidos reagem mais rapidamente quando pulverizados. O que quer dizer pulverizados? Quando reduzidos a pó. Quando o sólido é reduzido a pó, ele queima mais depressa. Outra coisa que eu devia falar para você, o estado físico dos reagentes. Se eu reagir hidrogênio com iodo para dar HI, hidrogênio gasoso com iodo sólido, ou hidrogênio gasoso com iodo gasoso, será que a velocidade vai ser igual? Não, cara. No gasoso vai mais depressa. Se ao invés de eu usar iodo sólido, eu usar iodo gasoso, haverá maior número de choques entre as moléculas e a reação vai acontecer mais depressa. Aí está uma coisa importante, a velocidade de uma reação depende do quê? Do número de choques que há entre as moléculas. Qualquer fator que você inserir, que você colocar lá, que você interferir com ele no sistema, que faça com que haja mais choques, vai facilitar a reação. É por aí que entra a temperatura. Quando você aquece, a reação vai mais depressa ou mais devagar? Pense comigo, meu amigo. Aquela banana que você compra, aquele cacho de banana que você compra no verão. Aí deixa lá o cacho de banana. O que vai acontecer com a banana se você não comer rápido? Vai apodrecer. Porque no verão a temperatura é alta, então as frutas, as comidas se estragam mais rapidamente. No inverno, a deterioração, bonito, hein? A deterioração dos alimentos é mais lenta. Por isso que você põe comida onde? Na geladeira. Porque a temperatura diminuindo, diminui a velocidade das reações. A temperatura aumentando,
aumenta a velocidade das reações. Por quê? Porque acontece mais choques. Quanto maior o número de choques entre as moléculas, mais facilmente a reação ocorre. Você quer ver? Você quer ver? Vamos lá, temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações. Por quê? Porque vai haver maior número de choques. Aumentando a temperatura, aumenta a energia cinética das moléculas. Mais choques, mais velocidade de reação. Tanto nas exotérmicas quanto nas endotérmicas. Isso às vezes é perguntado. A temperatura aumenta só as exo ou só as endo? Aumenta as duas. Só que aumenta mais a endo do que a exo. A gente vai falar sobre isso em equilíbrio. Regra de Van 't Hoff. Regra importante essa daqui, hein? Ela é muito geral, né? Ela não é aplicada especificamente a nenhuma reação. É uma regra geral. Aumentando 10 graus Celsius, de 15 para 25, de 25 para 35, de 32 para 42, aumentando 10 graus Celsius, a velocidade fica 2 ou 3 vezes maior. Fica 2 ou 3 vezes maior. Pensa, por exemplo, você está com 36 graus, 37 graus, a temperatura normal do corpo. Você imaginou se você tem um acréscimo de temperatura de 3, 4 graus? 40, 41 graus? O que vai acontecer? Você entra em pane. Por quê? Porque aumentando a temperatura, aumenta a velocidade das reações. E o nosso metabolismo, que é o conjunto das reações químicas que regulam o nosso organismo, se desincompatibilizaria, se inviabilizaria. E nós, né? Aumentando a temperatura, aumenta a velocidade das reações. Existe um outro fator, meu amigo, que é muito importante. Catalisador. Você já ouviu falar, catalisador nos carros, os carros agora, os automóveis, o cano de escapamento, passa aqueles gases por um catalisador. Para quê? Então vamos lá. Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade das reações sem sofrer alteração qualitativa ou quantitativa. Ele aumenta a velocidade da reação, faz a reação mais depressa, sem sofrer alteração na sua qualidade, ou seja, não muda a fórmula, nem na sua quantidade. Isto é, ele pode ser usado mais de uma vez. É por isso que você põe o catalisador no carro e ele, dura um tempão, não é verdade? Para que é o catalisador que é colocado no cano de escapamento do carro? Para fazer com que aqueles gases poluentes que saem da câmara de combustão sejam transformados em gases não poluentes. Essa reação também aconteceria sem o catalisador, só que demoraria mais tempo. E a gente absorveria esses gases sem eles se transformarem. O catalisador não é santo milagroso. Ele não faz acontecer reações que sem ele não aconteceriam. Ele apenas aumenta a velocidade das reações que já ocorrem. Quer ver o visual? Eu também. Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação sem sofrer alteração na sua qualidade ou na sua quantidade, na sua composição química ou na sua quantidade. Por exemplo, imagine uma reação A mais B dando AB que é lenta. Com o catalisador C ela vai ser rápida. Por quê? O catalisador pode participar de uma etapa da reação. O catalisador, o A, por exemplo, o A reagia com o B, né? Mas não gostava de reagir com o B, mas o C ele gosta. Então o A reage com o C e dá AC. Aí o AC reage com o B, né? Não é mais o A que reage com o B, é o AC. Reage com o B e produz AB mais C. Numa dessa, quando eu somo as duas etapas, o AC apareceu e depois sumiu. Isso é um composto intermediário. O C entrou e depois saiu. Isso é um catalisador. O catalisador é uma substância que entra numa etapa e sai na outra. Na soma, aparece só A mais B dando AB. Em presença do C, ela é rápida porque o C atua como catalisador. Você quer ver um exemplo disso, né? Por exemplo, como é que isso poderia cair no seu vestibular? Assim, veja só. Veja só, o catalisador diminui a ativação da reação. É por isso que ele faz a reação mais depressa. Ele abaixa a ativação. Veja, nós falamos na aula passada, né? Aqui estão os reagentes. A reação só acontece lá em cima, quando atinge o ativado. Puxa, é difícil, né, mané? Tem que dar tudo isso aqui de energia para a reação acontecer. Com o catalisador, o que ele faz? Ele encurta o caminho. Esse caminho amarelinho, ou você numa TV branca e preta, esse caminho de baixo, mais curto, é o caminho com o catalisador. Esse azinho aqui, cara, é ativação sem catalisador. Olha como ele é grande, como é difícil de acontecer a reação sem catalisador. Mas com o catalisador a ativação diminuiu, é o Bzinho. Bzinho é ativação com catalisador. C é o que diminuiu. C é o abaixamento da ativação
pela ação do catalisador, o Czinho ali, ó, tá certo? E o ΔH da reação é a relação entre o inicial e o final, tá certo? Meu amiguinho, veja bem, para que a gente encerre esse nosso grande contato, precisa falar de um outro fator que acelera as reações. Sabe qual que é? Sabe qual que é? Te falo ali, ó. É a concentração dos reagentes. O que é concentração? Concentração é a relação entre a quantidade de partículas e o espaço que elas ocupam. Você pode aumentar a concentração colocando mais partículas no mesmo espaço ou reduzindo esse espaço. Não confunda concentração com quantidade. Quantidade é quantidade. Concentração é a relação entre a quantidade e o espaço ocupado por ela. Quando você aumenta a concentração, você põe mais moléculas no mesmo espaço. O resultado, vai acontecer mais choques. Acontecendo mais choques, a velocidade da reação vai ser maior. Como a gente viu agora há pouco em temperatura. Vamos ao visual. Quanto maior a concentração dos reagentes, meu amigo, maior a velocidade das reações, porque haverá mais choques. Gutenberg e Vage, dois suecos, elaboraram a lei da ação das massas. Dada uma reação A mais B produz C mais D, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das molaridades dos reagentes. Esse colchetinho que você está vendo aqui, ó, esse colchetinho quer dizer concentração molar, elevados aos coeficientes. Esse A da onde que veio, esse Azinho da onde que veio? Veio daqui, ó. E esse Bzinho vai para cá. Então a velocidade é diretamente proporcional ao produto das molaridades dos reagentes, Azão vezes Bzão, elevado aos seus coeficientes, Azinho e Bzinho. Amigo, esse K chama-se constante de velocidade e depende somente da reação e da temperatura. Se o reagente for um sólido, não entra na expressão da lei de velocidade. Não se define molaridade para sólidos. A e B são os coeficientes que devem de ser inteiros, Veja, uma coisa muito importante dentro da lei de velocidade é o mecanismo de reação, que é o conjunto de etapas de uma reação, que a gente já viu agora há pouco em catalisador. Quando uma reação ocorre em etapas, meu amigo, uma é sempre mais lenta do que as demais. E é dessa etapa lenta que a velocidade da reação global depende. A velocidade da reação global depende somente da etapa lenta. A velocidade da reação global depende somente da etapa lenta. Sempre que uma reação ocorre em etapas, cara, eu tenho que pegar a lei de velocidade da etapa lenta. Os coeficientes que vão entrar serão o 1 e o 2, e não o 1 e o 3, porque o 1 e o 3 são o global. O 1 e o 2 são da etapa lenta. Então, sempre que uma reação ocorre em etapas, a lei de velocidade deve ser aplicada à etapa lenta. Você quer ver rapidamente um exercício? É, rapidinho, olha lá. Por exemplo, qual a ativação da reação direta catalisada? É muito comum isso aqui, né? Catalisada é a curvinha mais baixa, de 50 até 70, portanto, 20. Outra pergunta que é feita. Ativação da reação inversa não catalisada. Inversa é o contrário. Inversa sai daqui e vai para lá. Não catalisada é a mais alta, do 20 até o 110, 90. Outra perguntinha, qual o abaixamento de ativação causado pelo catalisador? Ó, sem catalisador é lá em cima, né? Com o catalisador fica aqui, então abaixou quanto? De 110 para 70, abaixou 40. Uma outra pergunta que é feita, o catalisador alterou o ΔH da reação? Não, o ΔH é isso aqui. Com catalisador ou sem catalisador é a mesma coisa. Veja, um último exemplo, nós já estamos aqui com o tempo estouradão, aplicar a lei da velocidade às seguintes situações. Primeiro, síntese da água. Então vocês querem a reação 2H2 mais H2 dando água, é a síntese da água, né? Formação de água a partir de H2 e O2. A lei de velocidade será V igual a K, constante de velocidade, produto das molaridades dos reagentes, olha lá, H2 vezes O2, elevado ao expoente, 2 aqui e 1 aqui. A velocidade é proporcional ao produto da concentração de hidrogênio ao quadrado pela de oxigênio. Meu amigo, foi um prazer mostrar para vocês os fatores que alteram a velocidade das reações. Superfície de contato, temperatura, catalisador e concentração, e acabou. E depois a gente continua. Tchau.